Olá, doutora Ilma! Tudo Consegui, bom? consegui. Conseguiu? De vez em quando a gente apanha um cadinho disso aí, né? É. E aí, tá tudo bem, né? Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite, Cris. Boa Boa noite. noite. Isso. Então, gente, para quem não conhece a doutora Ilma é coloproctologista. Ela é coordenadora da coloproctologia do Hospital Madre Teresa aqui em Belo Horizonte. Ela também é membro do comitê da coloproctologia da Unimed PH, idealizadora do site de agendamento de consultas online hemorroidurgente.net e também autora do blog da doutora Ilma, onde ela coloca todas as informações e conteúdos interessantes que você queira saber sobre a saúde do intestino e do ânus, doenças e etc e tal, né, doutora Ilma? É isso aí. No blog, o blog é o seguinte, a maioria das pessoas, quando faz o blog, ela faz o blog baseado em pesquisa de outras pessoas. E eu não, eu mesma escrevo o blog com a minha experiência clínica pessoal de consultório. Isso mesmo. Então, é super conteúdo super confiável. A gente vai hoje conversar sobre a coloproctologia do idoso. Né? Quando a gente fala idoso, é acima de 60 anos mesmo, né? E a gente vai tratar desse tema para falar da saúde intestinal, né? E das doenças também do intestino e do ânus, né? Dessas pessoas dessa faixa etária. Né? Doutora Ilma, no caso, quais os problemas da coloproctologia são mais comuns no idoso? A senhora vê mais aí no consultório, a prática clínica da senhora? Alterações do intestino. Ou é um intestino muito preso, ou é um intestino muito solto, ou é uma barriga muito distendida com muito gás. Então, basicamente, é uma dificuldade de funcionamento do intestino. Entendi. E aqui, o que a questão da alimentação inadequada, essa questão de beber pouca água, isso tudo interfere, né, na saúde intestinal? Interfere muito, porque no intestino, se você pensar bem, o intestino funciona, o funcionamento do intestino depende, primeiro, da sua alimentação, né? E o que que a pessoa às vezes tem dificuldade, a pessoa de idade? Às vezes tem uma prótese que está desconfortável, uma prótese que dificulta a mastigação, alguns não Uhum. se adaptam à prótese. E isso vai limitando um pouco a dieta, a alimentação. Além do que, o sabor das coisas também, a percepção das coisas, a gente envelhece em todos os sentidos. O sabor, a percepção, o gosto, isso tudo vai mudando. E a pessoa também fica imóvel, né? Geralmente o idoso é mais parado, e quanto mais parado a gente fica, mais o intestino para também. Então, vai começando uma coisa, vai puxando a outra. Começa da alimentação, começa da perda de apetite. O idoso é desidratado pela própria natureza e ele também ingere muito pouquíssimo líquidos e água e sucos. Aquilo vai ressecando o intestino, ressecando as fezes. Então, olha, uma coisa vai levando a outra, né? Pois é, e essa questão da prótese dentária, a senhora tem razão, porque a pessoa fica mastigando ali como se fosse. Deve dar um saborzinho de plástico, às vezes, né? Modificando esse sabor, né? Que acaba a pessoa, às vezes, até desanimando a alimentar, né? Então, esse é um cuidado que tem que É, ter com o idoso, né? tem que E levá-lo para. Ah, Tem que observar se ele está tolerando bem a prótese, se a prótese está confortável, porque não é todo mundo que se adapta, não. Viu? Eu vi várias pacientes, tem várias pacientes que elas preferem ficar sem a prótese. E vai acabando mastigando uma comida mais macinha, mais preparadinha, adequada, mas prefere ficar sem a prótese. e no caso do idoso mais avançado mesmo, que tem cuidador, então tem que ter esse cuidado de fazer uma alimentação mais pastosinha, né? Também, né? Tem que observar sempre a partezinha da boca, né? Ver se não tem nenhuma ferida, nenhum machucado, nenhuma coisa também que pode estar dificultando a ingestão. Então, é o que eu falo, começa lá em cima e vai até embaixo, né? Isso. Até porque a digestão começa na boca mesmo, né? É.
A questão da mobilidade reduzida que a senhora falou aí também. Então, independente, né? A gente sempre tem que fazer atividade física, mas o idoso, principalmente, às vezes ele tem a dificuldade, tem gente que nunca fez e chegou na terceira idade, mas pelo menos uma caminhadinha, tem que mobilizar, tem que ter uma atividade, não é isso? Ou faz uma fisioterapia, ou faz um pilates, ou faz uma caminhada. Quem gosta de nadar, nada. Tem muito idoso que nada. Exatamente. Uma hidroginástica também que é mais leve, né? Pode ser mais leve, né? Porque se vai da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, assim não tem jeito, isso não estimula o intestino. Pelo contrário, resseca as fezes e resseca o intestino. Entendi. E a questão também dos medicamentos, doutora Ilma, porque tem medicamento que solta o intestino, tem medicamento que prende o intestino. Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, geralmente as doenças que mais prendem intestinos, eu vou falar assim do idoso mais avançado um pouco, vamos falar assim, porque o idoso é muito genérico, né? Quando é um É, pouco mais avançado, mas se bem que hoje Alzheimer também tem paciente mais jovem, né? Mas é. os tratamentos psiquiátricos, os tratamentos de Alzheimer, os tratamentos de Parkinson, geralmente prendem o intestino. Os medicamentos Uhum. causam uma prisão de ventre intensa. Então é preciso muito cuidado para acertar esse medicamento com alimentação e ver se o paciente está tolerando ou não. Os tratamentos de diabetes, que é o glifage, a glicoformina, metformina, causam geralmente diarreia. E uma diarreia Hum, intensa e muito desconfortável. Às vezes a paciente tem até que ficar de fralda porque não consegue chegar nem, não dá tempo de chegar no banheiro. Passa um aperto, passa dificuldade social. Então, e pode mudar o remédio. O remédio de diabetes, às vezes eu faço relatório para endocrinologista das minhas pacientes e peço se é possível mudar a medicação para uma medicação que adapte melhor ao intestino da paciente. E algumas vezes a gente consegue mudar sim, e muda e facilita muito a vida da pessoa. até porque a diarreia muitas vezes é ácida, né? E acaba o idoso, às vezes, ele não consegue limpar direito, até pela dificuldade, às vezes, de mobilidade, né? E aí pode assar, pode dar outros problemas, é isso? A diarreia, ela é. Eu não sei o que é pior, para falar a verdade. Se é a diarreia ou o intestino preso. A diarreia irrita mais a região toda, irrita a vagina, irrita o ânus, aquilo fica uma assadura, e uma assadura que costuma, às vezes, ela até fica meio infectada, e às vezes dá uma candidíase, extremamente dolorosa, desconfortável, muito difícil de tratar, porque às vezes a pessoa usa fralda, né? E a fralda É. tem aquela umidade Ah, no lugar e às vezes não troca a fralda toda hora. Então, essa série de dificuldades. Então, a diarreia, eu acho que no idoso é difícil falar o que é pior, mas eu tenho a impressão que a diarreia é pior. é pior, né? Por causa das consequências aí, né? Aqui, doutora Ilma, só um parênteses, uma pessoa entrou, eu não consegui pegar o nome, porque tá o sobrenome, é Rodrigues, se não me engano, alguma coisa. Falando que tá com um problema no intestino, inflamado, que quer fazer uma consulta com a senhora. Então, eu vou dizer o seguinte, a doutora Ilma, ela atende no consultório dela, depois a gente vai colocar aí o contato direitinho, atende também você consegue fazer a consulta pelo site agendar a consulta pelo site hemorroidurgente.net. Depois a gente vai colocar aí também nos comentários para vocês verem. Né? Então, continuando aqui, doutora Ilma, essa perda do estímulo normal da evacuação também, do idoso, porque é natural, né? Assim como a gente envelhece, nossa pele envelhece, tudo, o cabelo envelhece, o intestino também envelhece, né? Os órgãos internos também. A senhora podia poder falar um pouquinho sobre isso. A força para a expulsão das fezes também perde um pouco, o que a gente chama de hipotonia. Os músculos ficam flácidos e ficam flácidos em todo o organismo. Então, naturalmente, nessa região do ânus e do reto, onde exige para a evacuação normal uma força, uma hipertonia, isso se perde. Então, o que acontece? As fezes ficam retidas. Isso é uma coisa que é muito comum a gente ver, às vezes, no idoso. As fezes ficam retidas, ele evacua um pouquinho e aquele restinho fica retido. Ele faz mais um pouquinho e o resto ele retém. E aquilo vão formando pedras imensas de fezes dentro do reto, que são chamadas de pecalomas. São pedras de fezes endurecidas
e sacrificam muitos idosos, é extremamente dolorosa, e eles custam a perceber, né? Porque o intestino às vezes sempre foi preso e acha que está evacuando um pouquinho, mas está evacuando, e quando vai ver, sente uma dor intensa, e acaba que vai para um pronto atendimento, para um lugar assim, para ter que esvaziar esses fecalomas. Uhum. E o fecaloma, na verdade, a gente está falando do idoso, mas o fecaloma ele pode dar em jovem também, né, doutora Ilma? Só. Acontecer em jovem também. O jovem está acamado, uma pessoa que fez uma cirurgia de joelho, de fêmur, fica acamado muito tempo, né? Uhum. A pessoa idosa usa cálcio, né? E o cálcio, ele é complicado, ele resseca muito as fezes também. O cálcio é a Uhum. pedra de fezes. Não é para todo mundo, hein, gente? Eu falo essas coisas assim, mas não é para todo mundo. Ah, eu tomo cálcio e não tenho nada. Tem gente que toma e não tem nada, mas É. tem o fecaloma. É uma coincidência muito grande, porque a pessoa, eu nunca tive nada, comecei a tomar o cálcio, meu intestino começou a prender. Então, isso tudo que eu falo aqui são observações clínicas, não é nada científico. Uhum. Isso é conversa, conversa, conversa com o paciente, há 37 anos conversando com o paciente, chega a algumas conclusões e algumas observações, né? É verdade. E se não pode generalizar, porque afinal de contas, cada organismo é um organismo, né? Doutora Ilma, entrou uma pergunta aqui interessante. O Gil, ele disse que não tem 60 anos, mas que que ele ainda não tem 60 anos, mas que é cadeirante. Então, o que a senhora pode aí falar para ele? Ó, o cadeirante, normalmente, ele se prepara, ele faz uma fisioterapia, ele aprende a evacuar de uma forma que não é a forma normal de todo mundo. Eles mesmos Uhum, como manipular o ânus para fazer evacuação. Às vezes, eles aplicam alguma substância para facilitar a evacuação. Eles fazem uma dieta muito caprichada. Então, eles são orientados. No período uhum. de recuperação, eles são orientados na evacuação. Entendi. E aqui, sobre isso a gente até vai falar daqui a pouquinho, sobre as práticas e manias também do idoso, mas antes eu vou que tem a ver com a última pergunta, que é a questão das alterações neurológicas, emocionais, psiquiátricas, que isso também afeta, né, a saúde do intestino. Fala um pouquinho pra gente. É, as alterações psiquiátricas, elas alteram todo o organismo da pessoa, né? Você altera desde a digestão, a alimentação, a pessoa come errado, mastiga errado. Então, ela é como se ela se desligasse do organismo, né? O paciente psiquiátrico, ele desliga do organismo, ele entra num outro, vamos dizer, num outro mundo, né? E Uhum, alimenta mal, toma muita medicação, não se movimenta, né? Tem algumas manias, cria alguns hábitos, algumas rotinas complicadas. Então, fica dificílimo. Eu lembro que eu trabalhava com meu pai no hospital psiquiátrico, todas as pacientes do meu pai tinham intestino preso. Era impressionante. Aquela barriguinha inchada, cheia de gás. Eu olhava aquilo e falava, por quê? Agora eu sei por quê. Agora eu sei. Porque, na verdade, a gente também, ao envelhecer, como tudo vai afrouxando, né, doutora Ilma? E aí os gases saem, e às vezes causa aquele constrangimento, né? Porque você não prevê aquilo, né? As idosas às vezes passam um pouquinho de aperto, porque os músculos ficam frágeis com a idade, então eventualmente às vezes dá um pequeno escape, ou de Sim. gases, até mesmo de fezes. Então passa um apertozinho. Mas a fisioterapia bem feitinha e o pilates ajuda muito as idosas. A pessoa fala: "Ah, mas É. eu não vou fazer não, eu não tenho paciência. Ah, não, esse negócio não dá certo". É porque às vezes a pessoa faz 7 sessões, 10 sessões e acha que vai dar certo. Eu falo, não é assim. Um tratamento, vamos supor, você levou 80 anos envelhecendo, com 7 sessões você vai resolver seu caso? De jeito nenhum. Tem jeito, né? Então, assim, você tem que investir fazendo, faz 7 sessões, depois faz mais 10. Eu tenho paciente que faz regularmente e mantém uma situação bem confortável. Uhum, entendi. Aqui, aí você perguntou se todo mundo tem tendência a formar o pólipo, o idoso mais, como é que é isso? Não, não tem tendência a formar. O idoso não tem tendência. E é interessante porque há muitos anos que a gente vem observando, uns 10 anos para cá, antes o câncer era uma doença de idoso. E hoje o É, idoso não tem mais câncer. Quer dizer, tem, nem posso falar, tem. tem, É. em muito menor
número do que antigamente. A gente operava idoso de câncer quase toda semana. Quando via uma pessoa abaixo de 60 anos, era uma raridade. Hoje não. Hoje a gente opera paciente de 65 para baixo. E quando chega um idoso, a gente espanta. Ó, nessa idade, com câncer. Então, algumas coisas mudaram na vida, na alimentação, no ar que a gente respira. E toda essa rotina mudou também as doenças, né? É, exatamente. A gente tem ouvido falar mesmo, muito mais casos de pessoas com câncer, né, de intestino, aí com menos de 50 anos, né, doutora? Agora é bom a gente falar da diverticulite, né? Né, Cris? Isso. Isso, a diverticulite está aqui também. Inclusive, a gente vai falar da diverticulite, se a senhora quiser já falar de uma vez, depois também das doenças crônicas, né? Do Alzheimer, Parkinson, diabetes, Ó, cardiopatia, depressão, insônia. isso. Passou aqui minha paciente Cleusa, que ela falou que fez Hum, fisioterapia e está muito bem. pois é, Fisioterapia. exatamente. Então vale a pena. Olha aqui. Pulo, que a pessoa não nada, mas vale a pena. Pois é, tem uma pessoa falando aqui, é o Rodrigues. Aqui, ó, tenho 51 anos e após um ano de luto apareceram pólipos e vários divertículos e um adenoma. Realmente o emocional contribuiu. Então ele é um testemunho disso aí, né? É. Que você disse, da questão emocional, né? Sobre Alzheimer, Parkinson, essas doenças, diabetes e tal, como é que quais que são, né? O que acontece com essas pessoas que sofrem dessas doenças crônicas? Então, é aquela que eu já falei, né? Usam esses remédios que prendem o intestino, é, esses neo... e diminui o movimento do intestino, a pessoa fica mais parada. O remédio, ela também, o Parkinson ataca as terminações nervosas do intestino. Então, o intestino normalmente já fica mais lento mesmo. E a pessoa parada, tomando remédio, com ingestão ruim de água, de alimento, o intestino também vai ressecando. Entendi. Aqui, e a questão do prolapso, doutora Ilma, explica pra gente um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. O prolapso é o seguinte, geralmente são as mulheres que têm prolapso, são mais comuns nas mulheres, por causa dos partos normais, né? Daquela que traumatiza muito aquela nossa região ali do períneo, né? É. Então, Uhum. na verdade, os músculos ficam enfraquecidos e aquela parte do períneo, da bexiga, ela também fica muito enfraquecida. Então, o que acontece? Assim como cai a bexiga, né? Ah, eu tô com a bexiga caída, já vou preciso operar o períneo, minha bexiga está caída. Então, como cai a bexiga, o períneo flácido facilita também que caia o intestino. O intestino Hum, é chamado retocélio, ou seja, a parte de dentro do intestino, ela cai para fora do ânus. Então, nossa, ela sai pra fora. fora, como se fosse um cone, e fica aquela parte. Ele pode começar devagarinho, aos pouquinhos, ele vai crescendo, a pessoa tenta colocar para dentro, ele entra, dali a pouco ele entra, ele sai, começa a machucar, Nossa, mela as calcinhas, dá uma secreção desagradável, e como assim, é que assenta? Que coisa, dificulta, né? Como é que... muito. E o que que acontece? Que as pessoas ficam tímidas. Eu vejo muito isso. Às vezes, pessoas de idade, elas não querem aborrecer a família. Aí um dia É, olha só, esse negócio vai passar. Eu já pus para dentro, ficou. Eu não vou preocupar. Minha filha está assim, meu neto está não sei quem. Está sempre preocupado com alguém, não quer preocupar ninguém. Já viu? ninguém. Os idosos nunca querem preocupar ninguém. Todo mundo não deixa quieto. E vai levando, e vai levando. Até que um dia aquela coisa vai crescendo muito e acaba que um ou outro vê mamãe. O que que é esse papel aqui com um pouquinho de sangue aqui no banheiro? Isso é da senhora? Não, não é meu, não. Né? Não? Tem certeza que não é? Vai olhar para ver, só não está com nada, não. Enquanto não aperta, elas não falam. Os velhinhos começam a mentir, não é isso? Porque ficam com medo, né, doutora Ilma? Ou constrangido, sei lá, né? Primeiro, não quer incomodar. Segundo, Aham. não quer ter que operar. Medo, é. Terceiro, quer sossego, né? Exatamente. Aqui tem duas perguntas aqui interessantes. Uma perguntando se essas fibras que são vendidas em farmácias, se elas devem ser tomadas para ajudar ou não? Ou é melhor optar pela alimentação saudável? Olha, eu acho que se a pessoa alimenta bem, se ela come fruta, verdura, salada, bebe água,
ela não precisa de vitamina, não precisa mesmo. E eu tenho muito receio de dar muita vitamina para o idoso, pelo seguinte, a pessoa tem um hábito alimentar, ela passa a vida inteira comendo aquilo. De repente, numa certa idade, que o organismo está fragilizado, está flácido, sem força, você vai encher ele de fibra, vai encher ele de coisa que a pessoa não está acostumada a comer, chia, granola, no trem, sei lá mais o quê. Eu acho que tem que ir com calma nessas fibras, tem que ir com calma e ver o que a pessoa tolera e o que faz bem. Uma coisa pode fazer bem para uma senhora e outra não pode não fazer bem para outra. Tem que ter cuidado nisso, porque eu vejo muito, às vezes a família fica aflita. Nossa, acho que eu muito emagrecendo, gente. Vamos arrumar alguma coisa para estimular, uma coisa para fortalecer. Aí compra uma coisa, aquilo prende o intestino, que é um horror, e acaba Meu Deus. ficando em vez de ajudar. Uhum. Saudável, Ah, em casa, o que ela tolere bem, é o que há de melhor para o idoso. uhum. Aqui uma outra pergunta, que o paciente que fez cirurgia de diverticulite e usa a bolsinha da colostonomia, mas sente vontade de fazer cocô. Aí sai um líquido amarelo, a bolsinha funciona muito bem. Isso é normal? É normal. O líquido amarelo que sai por baixo, ele é solto, ele é secretado pela parte do reto. O intestino, ele solta como se fosse um lubrificante para as fezes saírem lubrificadas. O intestino Uhum, chama muco, faz parte desse canal. Quando o intestino fica com a bolsa, ele é desviado para cima, para a barriga, e a parte de baixo uhum. é fechada. Essa parte fechada, ela solta essa gosma. Essa gosma chama muco. Entendi. Entrou uma outra pergunta aqui. Uma paciente de 83 anos foi diagnosticada com prolapso de hemorroida. Não foi recomendada a cirurgia. Nesta idade não deve ser operada? Depende muito da pessoa. Eu acho que a gente não deve considerar a idade como fator principal. Eu acho que a gente é muito mais do que um número. A gente é gente, Isso. né? Então você tem que considerar o quê? O seu estado mental, o seu estado físico, a sua família, o seu contexto. É. Isso tudo tem que ser considerado. Eu operei um paciente de 99 anos. Um Pois é. 99? senhor, ele estava fazendo um tratamento assim, paliativo, só para levar para frente um pouco, um câncer muito grande do ânus. E ele estava levando, e aquilo ele estava achando insuportável, aquela confusão, aquele negócio doendo, melando, sangrando. E um dia ele chegou lá no consultório e falou: Menina, você está com medo de me operar? Eu falei: Eu não. Você me opera. Gente. Eu, nessa idade, eu não tenho medo mais de nada. O que Ah, que pode me acontecer? fantástico. Não, sério. É assim, coisa meio de novela até, sabe o que ele falou comigo? Achei muito legal. Eu falei, mas o senhor tem certeza? Ele falou, absoluta, pode marcar a cirurgia. E eu operei. E dali a 2 dias, ele estava batendo um prato de feijão com arroz no hospital. Nem sei quem deu o prato de feijão com arroz, porque não foi eu que liberei. Não- Alguém passaram a dieta trocada para ele, porque não tem condição. 6 anos, dirigiu caminhonete. O guarda falou com ele: não passe aqui nessa estrada que eu vou multar o senhor, hein? Fica só na estrada da fazenda. Então, quer Olha dizer, para você ver. existe um contexto. Falar assim, ela tem 85 anos, eu acho que é muito simples. A gente tem que considerar o contexto, né? Tem que avaliar um a um, né? A verdade é essa. Aqui tem uma pessoa perguntando, a Alessandra, se vale a pena tomar os probióticos manipulados. É, vale a pena, mas eu acho que eu não receito probiótico, eu acho caro demais. Eu acho caro. Eu acho que o Uhum. benefício-custo não compensa. Se a pessoa alimentar bem, ela não precisa disso. Eu não sei, eu não gosto de remédio, porque na minha casa eu sempre conto isso, né? Meu avô era médico, meu pai era médico, e a gente não, eles não gostavam muito de remédio. Meu pai falava, na época que eu era novinha, lá em Juiz de Fora, contar essa história, né? Juiz de Fora. Meus amigos, Tem gente de Juiz de Fora aqui, viu, doutora Ilma? Eu já vi que tem gente de Juiz de Fora aqui. então, era lá, é Denise, minha colega, ei Denise, quando a gente lá em Juiz de Fora usava, lançaram as vitaminas. E aí, todas as minhas amigas tomando vitamina, tomando vitamina. Aí eu falei, pai, eu quero tomar vitamina. Ele falou, para quê?
Tá cheio de verdura lá que vocês plantaram lá no quintal. Vocês não precisam de vitamina. Não precisa. Não precisa de vitamina. Esse negócio ficou na minha cabeça, aquelas traumas de infância, vamos dizer assim. Isso. E Então, cresceu com isso, né? raramente eu receito uma vitamina para o paciente. Eu acho que se alimentar bem, está resolvido o caso. Tá resolvido. Aqui uma pessoa perguntou também se é normal, a gente já falou disso, mas só repetindo, se é normal ter muitos gases com frequência. Ah, tem gente que forma mais gases mesmo, mas às vezes pode ser da alimentação, né? Às vezes não é a idade só, né? Observar o que está comendo, se tem alguma coisa que está comendo que está causando mais gases. Ó, Uhum. a diverticulite aqui, é bom a gente falar da dieta, hein? Isso, da castanha, né? A gente tem que falar da diverticulite. Aquele dia a senhora estava explicando pra gente o que é diverticulite, né? Pra gente que eu falo aqui da Infinita. E aí fala um pouquinho que é bem interessante, porque assim, a gente ouve da diverticulite por causa do Tancredo, né? Então, o divertículo é o envelhecimento do intestino. Eles aparecem umas bolsinhas e aquelas bolsinhas ficam lá quietas. Não acontece nada. Uhum. Mas de uma hora para outra, ninguém sabe por quê. Essas bolsinhas podem inflamar e são as chamadas de diverticulite, que é uma inflamação no intestino. A maioria das diverticulites são tratadas com antibiótico, 7, 10 dias, parou. A pessoa pode ter uma crise uma vez na vida e nunca mais ter nada. O que faz a indicação cirúrgica, o tratamento mais grave, é quando a pessoa tem a partir de 3 crises. Teve 3 crises de verticulite, já é sinal de que tem que operar, que aquele intestino está inflamado e não tem mais como recuperar. Antigamente tinha a ideia de que existia alguns alimentos que causavam a diverticulite. Então falavam, olha, semente de espécie alguma, de espécie, e a pessoa ficava tirando caroço até de kiwi, de tanto medo que estava Pelo amor de Deus. de diverticulite. Tomate, né? Tirava do tomate, não comia pipoca, não comia milho, eu não como nada e tenho diverticulite, como é que pode? Então, no último congresso, ano passado, nos Estados Unidos, chegaram à conclusão que o caroço não causa diverticulite. Isso é uma novidade, tem muita gente que ainda nem sabe disso, está nos conceitos antigos, mas hoje em dia nós temos já essa certeza de que a alimentação não causa diverticulite, é uma coisa aleatória que ninguém sabe a causa direito, e tem mais, só o Tancredo morreu disso. Aliás, Só Tancredo. a história é um pouco até obscura, porque né, a gente não sabe direito, mas que é muito difícil morrer de diverticulite é. Hoje as cirurgias são feitas muito simples, até cirurgias com o material da videolaparoscopia, cirurgias super delicadas. Quando elas são feitas fora da crise, a pessoa não precisa de bolsa de colostomia, tem uma recuperação tranquila, é uma cirurgia muito tranquila. Entendi. E aqui, é a questão do idoso, né? Às vezes ele não evacua todos os dias, como muita gente não evacua todos os dias, mas a gente tem aquela ideia, o senso comum tem, que temos que ir ao banheiro todos os dias. É assim mesmo? Como é que é isso, doutora Eva? O movimento do intestino depende muito de cada pessoa. Tem gente que funciona o intestino. A gente considera que 3 vezes por dia, ou de 3 em 3 dias, nesse intervalo, é normal. Normal. Ou de 3 em 3 dias. Quer dizer que a pessoa pode evacuar até de 3 em 3 dias. Normal. Entendi. Normal. Ela não sinta dor, não machuca o ânus, a barriga não fica distendida, não traz problema nenhum. É assim que sempre, meu intestino sempre foi assim, tá tudo bem para mim. Então tá bom. Entendi. E aqui a questão das práticas e das manias, né, dos idosos, né? Que a gente que às vezes tem alguns que têm mania porque as fezes não estão saindo e aí acha que tem que fazer o cocô todo dia, aí enfia o dedo lá para poder puxar. Fala um pouquinho disso pra gente. Às vezes as idosas tem uns manias assim, sabe? Quer evacuar todo dia e toma 3, 4 comprimidos de lactopurga, da cabeça delas mesmo. Vai escondido e vai e toma. E passa o dia inteiro. E depois o intestino começa a prender e elas manipulam anos para tirar as fezes e fica como se fosse uma fixação na evacuação. Se elas não conseguem evacuar, elas não ficam tranquilas. Então elas ficam tomando laxante e tentando mesmo forçar o ânus para tirar as fezes. É uma coisa assim,
E é uma mania que é difícil de conter. Às vezes a família fala, doutora Ilma, dá uns conselhos para a mamãe, porque ela fica toda hora tentando evacuar e vai no banheiro, força e tenta com a mão tirar as fezes e às vezes até ela machuca um pouquinho a beirinha do ânus, Uhum. apita com ela. Então eu falo e tudo, eu acho que não adianta nem muito falar, não, viu? É. Aqui tem uma pergunta interessante. A Sueli está dizendo que ela usa a bolsa e que era para ter retirado, sabe? Mas o médico disse que é para esperar a pandemia. E já fazem 6 meses que ela operou. E ela está com medo, né? Operou de quê? De Ela verticulite? está com bolsinha de colostomia. Colostomia. Qual que é a doença que ela operou? Ela Operou não falou. De quê? Sueli, você consegue, tá nos ouvindo aí? Você pode falar para a gente poder. Vamos ver se ela vai explicar aqui. Se ela vai falar. Bom, enquanto ela não fala, tem uma pessoa perguntando a diferença entre diverticulite e diverticulose. Então, diverticulose é a presença de divertículos. Não é do. Uhum, A diverticulite é quando esses divertículos inflamam. Aí é diverticulite. uhum, uhum. Aqui, tem uma pessoa que falou, tomou Yakult 40, não sei, ajuda o intestino com muitos divertículos, tomando 2 tipos de antibióticos e o médico proibiu sementes. A história da semente já caiu por terra, né? Isso, a senhora já explicou. Aqui, tem algum exame para descobrir se temos divertículos? Tem a colonoscopia. É o exame, Isso, que aliás deve ser feito, explica um pouquinho aí, doutora Ilma, a partir de que idade? o exame deve ser feito a partir de 45 anos. Todo mundo deve. Uhum, Quem não fez, já devia ter feito. uhum. Aqui, pois 45 anos e se encontra, se a pessoa tem propensão familiar, ela deve fazer de quanto tempo? Depende muito. Se a pessoa sente alguma coisa, tem uma dor de barriga que não passa, o pai teve câncer, a mãe teve câncer. Então você fica esperto, eu acho, nos seus sintomas, né? Você sentiu algo Uhum. diferente, você vai, procura, faz uma colonoscopia, fica esperando, não. Fazer 45. Tem que fazer. Aqui, a pessoa que fez a pergunta da retirada da bolsa, que o médico pediu para esperar a pandemia, falou que ela teve uma diverticulite complicada. Tá bom. Aí é o tal história. A diverticulite complicada, ela é uma cirurgia muito séria mesmo. E ele tá certo de esperar mesmo. Ele tem que esperar bastante tempo para quando ele voltar a tirar a bolsa, ele tiver uma cirurgia mais segura, com menos aderência. Ele tá certíssimo, é isso mesmo. Tá, e aproveitando essa questão da pandemia, teve uma outra pessoa que no início da live perguntou, a Laura, que as pessoas perguntando se deve, apesar da pandemia, se as pessoas devem ir fazer a consulta presencial. Eu acho que essa pandemia, até quando isso vai, não é? Eu tenho operado muitas pacientes graves na urgência e eu acho que a gente não pode. Até quando vai? A gente vai ficar esperando. Tem algumas coisas que eu acho que a pessoa pode consultar agora com segurança. É claro que você não tem nada demais, você tem uma coluna recente, você está bem, vai lá no consultório, igual muita gente vai. Ah, não, vim aqui só para você ver se está tudo bom, conferir meus exames. Mas se sentiu alguma coisa, eu acho que deve ir, sim. Todo mundo está se preparando, os consultórios estão adequados, as agendas estão adequadas, o material todo descartável, a gente já usava, agora é tudo descartável. Eu falei que lá no meu consultório eu tirei tudo que era bonitinho. Eu tirei meu travesseiro que era bonitinho, meu lençol que era bonitinho e coloquei tudo descartável. Então, Tudo, tá. Porque tem que ser, tem que adaptar, né? Não tem jeito. álcool gel para todo lado. E então, é assim, quem tem condição de oferecer segurança para os pacientes está atendendo com segurança, né? Uhum. Hoje É. eu atendi uma grávida, vai ter neném daqui a 15 dias. Ela foi lá no Uhum. consultório, tranquila, de máscara, com todo cuidado, lavou a mão antes de entrar, lavou a mão quando saiu, lavou a mão depois do exame. E eu tenho lá no meu quadro negro, no meu consultório, todas as recomendações. Os pacientes sabem disso. Quando eles entram no meu consultório, eles já sabem das recomendações. Uhum. Tem uma pessoa que fez uma observação interessante, a Juliana, falando que temos que colocar o proctologista como um médico de rotina. A, Ju- Verdade, né? a Juliana sabe disso, né? Porque ela teve um caso muito sério, né? Então ela Uhum.
e está muito bem, né? Porque muita coisa de proctologia, se você no início você trata, é uma beleza. Mas se você deixa passar muito, aí é complicado. Uhum. Medicamentos podem causar diverticulite, um antibiótico, anti-inflamatório? Não, nenhum medicamento. Até hoje ninguém sabe ao certo. Caroço caiu por terra. Essa história de semente, caroço não usa mais. Não tem isso mais, né? Aqui, doutora Ilma, o que, que pode ser feito, então, para melhorar as condições aí da saúde intestinal do idoso, né? No caso da diverticulite, no caso do sangramento também. Olha, o idoso tem hemorroida também, hein? A gente esqueceu de falar. Tem hemorroida, exatamente. Tem o prolapso, tem, né? A gente tem que falar da higiene também, intestino solto, intestino preso, né? Tem o prolapso, que é de tratamento cirúrgico na maioria das vezes. Cirúrgico. Tem a hemorroida, mas a hemorroida hoje tem tratamentos para idosos muito bom, como a ligadura elástica de hemorroida, que faz no consultório. Não precisa de internar, não precisa de operar. Então, aquelas senhorinhas que estão sangrando não devem fugir da consulta, hein? Porque às vezes, com esse tratamento da ligadura, que a gente coloca um elástico na hemorroida, é como se fosse um umbigo de um neném. A gente não põe o Uhum. elástico, o tratamento é esse. E o sangramento para imediatamente. Eu atendi uma senhora portuguesa uma vez, uma gracinha portuguesa. E ela chegou no consultório desesperada, com um sangramento muito intenso. E ela estava desorientada, aquela confusão. Eu falei, nós vamos colocar um elástico, vamos ver fazer o exame direitinho, vamos ver de onde esse sangramento está saindo dessa hemorroida. Nós vamos fazer um tratamento de elástico. Ela faz qualquer coisa, pelo amor de Deus. E vem com a vizinha, né? Aí eu vi no consultório, hein? Num exame que a gente faz em 10 minutos no máximo. Eu fiz, Uhum. observei a artéria que estava sangrando e ali eu apliquei o elástico. Imediatamente o sangramento parou. Ela saiu satisfeita, uma beleza. Aí começaram a vir as vizinhas dela no consultório. Quem recomendou a senhora aqui? Me indicou. A portuguesa. Portuguesa, depois pus. A portuguesa. Mas a senhora não dá. Eu quero o tratamento igual que a senhora fez para a portuguesa. Não, mas o tratamento Ai, da senhora gente. não é para a portuguesa. Não é igual da portuguesa, não. É outro caso, minha senhorinha. Ah, mas elas ficaram com raiva de mim. Ah, mas eu É quero. mesmo? Não, mas eu quero dela. O dela deu tão certo. Por que eu vou ter que operar? Eu quero fazer igual o dela. Mas cada um é de um jeito, para cada uma doença tem um tipo de tratamento. Aqui tem uma pessoa perguntando se depois de um parto normal pode acontecer a diverticulite. Pode sim. Eu nunca vi isso após parto Não foi normal. o parto que causou, né? Não é Não, isso. foi o parto. Uhum. Só um minutinho que entrou uma coisa aqui no meu celular. Não é hora. Pronto, deixa eu voltar aqui. Desculpa, gente. Essa questão também que a senhora estava falando do sangramento, uma coisa que me impressionou muito, um dia a senhora contou pra gente, que tem pessoas que têm um sangramento tão intenso que chega como se fosse um jato de sangramento, né? É. O que é? E aí, isso é desesperador, você imagina. O que é isso? O que a pessoa tem que ser feito para melhorar? A hemorroida sangra muito, ela espirra, muitas vezes assusta. É como se tivesse. Tem gente que falou isso comigo e eu fiquei com isso na minha cabeça. Parece que matou uma galinha no meu banheiro. Que horror! Tá? De tanto sangue. Assusta muito, porque a hemorroida é uma veia dilatada, igual uma varizes Uhum. de perna. Se você furar uma variz de perna, você vai ver, o sangue sai com uma pressão impressionante. E o mesmo caso no ânus. Então, quando sai esse sangue assim, assusta muito a pessoa. E tem um outro sangue do idoso também, que eu estou falando agora com as pessoas que acompanham o idoso, para observar sempre, depois que o idoso usa o vaso, alguém discretamente observar se tem sangue no vaso, se tem sangue no papel, na cestinha, porque às vezes Uhum. escondem o sangramento para não incomodar ninguém. E nem sempre é um sangramento de hemorroida. O idoso costuma ter câncer no ânus também. Então é preciso sempre dar uma olhadinha, vai no banheiro, ver se está tudo bem.
Pois é, porque o problema é esse, todo mundo acha que tudo que tem no ânus é hemorroida. E não é, né? Existem Tem outras doenças. várias doenças. Então, é melhor olhar, conferir direitinho, porque quando eles podem esconder, eles escondem mesmo, para não criar problema Uhum. para a família e nem criar problema para eles, né? Eles acham Exatamente. que ficar quietinho É. é melhor. Doutora Ilma, sobre a higiene, né? O que a senhora pode recomendar aí para os idosos? Os idosos mais idosos mesmo. Olha, a pele do idoso é como se fosse uma pele mais ou menos de neném, né? Então eu passo geralmente os sabonetes e sabonetes neutros de neném para usar no dia a dia. Tem um sabonete líquido muito bom também, que é o Proctoderm. Ele é próprio para essa região. E evitar coisa muito forte, tipo Fisorrex, Apex. A Uhum. fralda tem cuidado também, hein? Não é toda fralda que acerta com idoso. Algumas Hum. assam, algumas queimam, irritam, dá alergia. Às vezes é difícil acertar. Oi, Marisa. Tem gente entrando aí de Brasília e falando, oi, Tiane, eu tô dando um oi. Tem muito tempo que eu não vejo também. Doutora Ilma, é, Estimular a usar a ducha, né? Estimular a usar a duchinha em vez do papel higiênico. Deixa o lenço umedecido do lado, neutro, sem cheiro e sem perfume para higiene. e facilita a localização dessa duchinha higiênica, né? Porque a pessoa já com pouca mobilidade, ainda tem que virar o braço para poder pegar ali, é difícil, né? Isso é uma coisa que tem que ter. Aqui a questão também não, nós já falamos sobre tudo, intestino preso, intestino solto, a gente falou. Mas teve uma pessoa que entrou mais no meio aqui e a gente já tinha falado sobre o prolapso. Ela perguntou aqui o que é o prolapso. Se a senhora puder falar em linhas gerais de novo, porque muita gente entrou de novo, entrou aqui e não está sabendo. Então, o prolapso é uma doença que o idoso costuma ter mesmo, porque a flacidez, ocorre uma flacidez do períneo. Assim como cai a bexiga, né? Ah, minha bexiga está caída, porque ficam os músculos que sustentam os órgãos, a bexiga, o útero, o intestino. Esses músculos estão fracos e eles perdem o poder de sustentação. Então, quando o músculo está fraco, a bexiga cai e o intestino cai também. Às vezes ele começa a cair só um pouquinho e dali a pouco eles formam uma parte grande, como se fosse um cone. E aquilo incomoda Uhum. mais a pessoa para sentar. E no início ela coloca para dentro, consegue ajeitar mais ou menos, mas dali a um tempo ele não consegue mais entrar. Inclusive, teve um caso aqui de uma senhora que eu operei, ela até minha vizinha aqui, né? Ela deve estar aí me assistindo. Foi um prolapso agudo, uma coisa rara da gente ver. De uma hora para outra ele saiu e não quis entrar mais. E a dor, e a dor, e a dor horrorosa que ela teve, foi operada de urgência e ficou muito bem. Ah, que ótimo. E aqui sobre a incontinência fecal, tem gente perguntando isso aqui, para a senhora falar um pouco. É a mesma história. A musculatura perde a força. Então, ela perde a força de fechar, ela perde a força de espremer as fezes, de evacuar. Então, a evacuação fica muito prejudicada com essa flacidez e essa falta de tônus. Isso, o pilates, Uhum, a fisioterapia ajuda demais o idoso. Ajuda muito. uhum. Aqui, e tem uma pessoa perguntando, idoso de quantos anos mais ou menos vocês estão se referindo? Era quando a gente estava falando do prolapso. Então eu imagino que seja nessa faixa etária que O ele está prolapso perguntando. é de uma faixa etária mais avançada, geralmente acima de 70 anos. É raro a gente ver abaixo de 70 anos com prolapso. É 70 para Uhum, normalmente é assim. entendi. E tem a pessoa perguntando também sobre a doença de Crohn, se ela vem da diverticulite. Não, a doença de Crohn é uma doença inflamatória, autoimune, que não tem nada a ver com colite, são coisas diferentes. O divertículo é uma coisa normal do intestino, entre aspas. Todo mundo vai ter divertículo com a idade e não vai ter diverticulite obrigatoriamente, que é a inflamação dele. Uhum, entendi. Doutora Ilma, eu acho que a gente fechou aí todos os assuntos, né? A senhora podia falar um pouquinho aí sobre essa questão da consulta online também, que a senhora está fazendo para algumas pessoas através do site, né? Hemorroida Urgente. Eu acho que a consulta, eu sempre falo que essa consulta virtual, ela feita online,
ela atende alguns pacientes, mas não atende a todos. E o que eu acho que se beneficia realmente são as pessoas idosas. Por exemplo, as pessoas já são minhas pacientes, moram fora de Belo Horizonte, sentem alguma indisposição, alguma coisa, o filho fica preocupado. E aconteceu isso semana passada. O filho preocupado, a mãe estava com uma cólica, então nós entramos, eu conversei muito com ela me explicou o que que era, eu conferi os exames recentes, e a partir disso eu pude ajudá-la e pedi um retorno de 15 dias. Ela retornou, disse que está tudo bem. Então, em alguns casos selecionados, eu acho que a consulta virtual resolve muito, porque para você tirar um idoso de casa, não é? Nossa, É uma situação. E para trazer de uma viagem de fora, é pior ainda. Então, se você é. é alguém que possa te ajudar numa orientação e numa prescrição, numa coisa simples, eu acho que vale a pena. Esse tipo de ajuda muito. Então, são casos selecionados. Tá. Não é todo mundo, né? Uma primeira consulta às vezes é complicada também, né, doutora Ilma? Online, E tem uma outra coisa, né? aproveitar que a gente tem tempo aqui, eu vou falar que eu vejo que hoje eles tratam o idoso querendo que ele seja novo de novo, né? Então, come isso, come fibras. Não, você tem que tomar cálcio, tem que tomar vitamina. Eu acho que assim, exigem mais do idoso do que ele pode dar. Então, eu acho que a gente deve respeitar o idoso. Ele não quer tomar café, ele não quer, sei lá, não quer comer isso, deixa ele para lá, não come então, né? Às vezes a gente tem que fazer umas vontadezinhas, né? Então, vai não. Às vezes, não, você não pode comer queijo, seu colesterol tá alto. Mas eu como queijo há tantos anos que eu como queijo com cafezinho, eu não vou poder comer agora. Então, para que isso, né? É só não abusar, né? Deixa comer um pouquinho, não deixa, né, abusar se existe algum problema, né? Então, assim, ter mais flexibilidade. Eu entendo bem, porque quem cuida do idoso, ainda mais um filho, por exemplo, Ótimo. família, ele fica muito avisado. Porque ele Isso. cuida, se ele faz tudo certo, tá ótimo. Se dá uma coisa errada, ele é uma peste, né? Já viu? Exatamente. Os filhos, Exatamente. Tem uma pessoa aqui, doutora Irma, que está perguntando se ainda pode perguntar. Claro, ainda temos um tempinho aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui. A gente ainda tem. Oba, ainda temos 10 minutos quase. então, quem quer perguntar o quê? Não, vai perguntar, mas entrou uma outra pergunta, já que pode perguntar. Já ouvi falar que muita fibra não é bom para o intestino. É verdade? Ei, Maria Helena, tudo bem? Fibra demais não é bom. Ela aumenta a quantidade de gases. A fibra é boa para quem anda, caminha, para quem não tem, não, para quem tem movimento. A fibra sem Uhum. movimento e sem líquido, ela não tem um efeito bom para o intestino. Tá. Aqui, a pessoa que perguntou se podia perguntar, entrou aqui, ó. Ela tá dizendo que, peraí, Leu, usar. viu? Ai, peraí, subiu a pergunta. Vai aqui, ó. Usar Carverol por muito tempo tem problema? Ele Não, ajudou muito a minha mãe a regularizar o intestino. não tem problema. Eu receito Carverol e antigamente eu receitava era o carvão vegetal, que era o que meu avô receitava e que funciona bem até hoje, bom, barato, elimina os gases, ajuda a digestão. Às vezes a pessoa lê a bula e fica um pouco tensa, né? Que ele está escrito que ele diminui a absorção das medicações, mas não é bem assim. Uhum. Carverol, então, é um medicamento? É carvão vegetal, é o carverol. Ah, tá. Gases, é um digestivo natural, é uma beleza. Eu receito muito o carverol. Então, mas a pessoa lê a bula e assusta. A que diminui a absorção de alimentos e tal. Diminui, mas se você for tomar sua vida inteira, você tomou 6 meses, 7 meses, não faz diferença. Não tem problema, não. Ah, Aí, assim, entendi. A Maria Helena tá perguntando isso aí, se pode tomar esse Carverol todo dia. Na verdade, então você toma um tempo e para, é isso? Toma uns 6 meses e sabe quando para. você tá com a barriga, aquela barriga cheia de gás, aquela coisa, você não sabe fazer Sei. coisa que não te fez bem? O carverol é ótimo para isso.
Ah, que ótimo. Ô, gente, se alguém tiver aí com mais alguma dúvida, pode perguntar que a gente ainda tem um tempinho. Tô olhando aqui, a gente ainda tem um tempinho. Doutora Ilma, então, se a senhora quiser falar de algo que a gente não tenha falado, não tenha abordado, por algum acaso tenhamos esquecido? Será? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Maria Helena, quer tomar o Carverol todo dia? Pode, pode tomar. Mas aí ela pode tomar não a vida inteira, né? Ela vai ter que tomar um tempinho aí. Toma um período aí, depois para. Isso. Um Ô, gente, comprimido então aproveita. por dia. Hã? Um comprimido por dia. Isso. Aqui, aproveitando, gente, quem não conhece, digita aí no Google, blog da doutora Ilma. Vocês vão entrar num blog super bacana, cheio de conteúdo interessantíssimo sobre tudo do intestino e do ânus. Tem todo tipo de contexto que você imaginar, né, doutora Ilma? E esse blog está dentro do site de agendamento de consultas online. Se você está precisando de agendar uma consulta com urgência, entra no site lá, você vai conseguir agendar com a doutora Ilma. Isso mesmo. Estamos lá. Né? Isso, doutora Ilma, muito obrigada. Então, o pessoal está dizendo aqui que gostou, que foi muito esclarecedor. Opa, entrou uma pergunta, ainda tem um tempinho. Peraí, a reversão da bolsa de colostomia é mais simples? É, teoricamente, sim, né? A gente espera sempre que essa segunda cirurgia seja mais simples, mas cirurgia é uma caixa de surpresa. Quando a gente começa, é que a gente sabe o que, que tem lá dentro, né? Ainda mais se É, teve uma diverticulite, que tem muita inflamação, vai ter muita aderência. Geralmente é uma cirurgia delicada, vamos dizer assim. Mas isso aí é a nossa cirurgia, né? É a nossa cirurgia do dia a dia. Então, todo coloproctologista está acostumado com esse tipo de dificuldade. Isso aí não é novidade para a gente, não. tá. Tem uma pessoa perguntando que tá tomando antibiótico com muitas dores de gases, causada pelos gases, se pode tomar o Caverol. Pode tomar o Gaverol, um comprimido por dia. Pode tomar. Hum, aham. Ó, que bonitinho. Minha mãe mandou dizer que a doutora Ilma é demais. Deve ser paciente dela e adora. Peraí, deixa eu ver se tá entrando mais perguntas aqui. Que tem hora que tá entrando uma coisa no meu celular, não tô entendendo o que que tá acontecendo com ele aqui, mas tudo bem. Não, acabou, chegou mesmo aqui, não tem mais perguntas. Se tiver alguma, ainda tem algum tempinho, gente, deixa eu olhar. Temos ainda algum tempinho, mas eu tô achando que a gente já encerrou, né, doutora Ilma? A senhora quer falar mais algo? Então, não esqueçam, líquidos para o idoso, hein? O líquido é um remédio para o idoso. O movimento é um remédio para o idoso. E a distração, distrair a cabeça com alguma coisinha também. Não é só remédio, não, hein? Não é só isso. É um conjunto de coisas que causam bem-estar e facilita algumas coisas, não é? O idoso precisa Isso. se sentir assim, tranquilo, né? Você fica estressando, e aí, foi no banheiro? E aí, evacuou? E aí, tá assim, tá assado? E eu acho que gera um estresse, né? São É. eu acho que a gente deve tratar a pessoa com os cuidados certinho. Bom, então o que que a gente tem que fazer? Vamos fazer isso. É muito líquido, uma caminhadinha, uma distração, né? Ver se a dentadura está bem adaptada, se a mastigação está boa, ver se a evacuação está com aspecto normal. Essas coisinhas que a gente deve ir observando com tranquilidade e ajudando, né? Na medida do possível, sem respeitando, né? Isso. E olhar também, o cuidador olhar de vez em quando lá o papel higiênico para ver se o vaso, se não tem sangue, né? Isso mesmo. Doutora Ilma, uma última perguntinha aqui. E o Moving Lax? A pessoa está perguntando. O Movilax é um laxante fortíssimo, né? Muita gente usa Movilax, é acostumada a usar, igual a gente usa lactopurga, mas vicia o intestino. Esses remédios, assim, eles viciam com o tempo. A pessoa vai aumentando a quantidade de remédio que toma, porque o remédio não faz mais o efeito como fazia. E eu não sei, eu acho muito complicado. Depois que o seu intestino está viciado, é difícil fazer ele voltar ao normal. Uhum. Ô, doutora Ilma, que olha, a hemorroida, quando fica para fora, tem algum remédio para ela entrar de volta? Cleusa, deixa eu mandar um abraço para Cleusa. Juliana. Ei, Juliana linda.
Hã? Que foi? A hemorroida, quando ela fica para fora, tem algum remédio para entrar de volta? Ó, só olhando para saber, né? Tem que ter. Ela, às vezes ela murcha com remédio, né? Ela fica inchadinha na parte externa e com remédio. Tem que ver o tipo que é, né? Não são Entendi. todas que são iguais. Cada um tem a sua, né? E só olhando para a gente saber. Por isso a importância da visita ao coloproctologista, gente. Não é pegar, tem hemorroida, fica tratando só com pomadinha, pomadinha, e olhando o doutor Google, né, doutora Ilma? Tem que ir ao consultório. Falo isso. Às vezes o barato sai caro. A pessoa, ah, não, eu não vou no médico, não, eu vou procurar aqui no Google, aí vai, aí vê lá a pomada e compra uma pomada, usa durante uma semana. Ela não funciona, compra outra. Então, no consultório, eu sempre conto isso. O paciente chegou com uma sacola, despejou a sacola na minha mesa e falou assim: olha, eu gastei aqui R$ 300 de pomada. E eu estou com o Nossa, mesmo jeito desde o início, pomadas de hemorroida e não resolvem. Então vamos examinar? Quando você examina, você vê que nem hemorroida não é, é outra doença. Então, o exame, eu faço sempre muita questão do exame proctológico. A pessoa fala, ah, eu fiz colonoscopia, não preciso de fazer esse exame aqui, não. Precisa sim, precisa. Cada exame vê uma coisa. O exame proctológico, ele é um exame que começa do ânus e termina no final do intestino. É um conjunto. Não adianta a pessoa olhar só um pedaço dele e achar que está resolvido o caso. Não está. O lugar mais perigoso é o ânus reto. Então, tem que ser examinado essa parte primeiro. Depois faz a colonoscopia, junta os dois exames e complementa. Deu tudo bom? Não precisa de fazer mais tão cedo. Agora os espaços são cada vez maiores. Repete colono com 5, 3 anos. entendi. Pessoal, olha só, quem depois quiser assistir essa live, que ela está terminando, ela vai ficar gravada aí no IGTV da página da Hemorroida Urgente e da Infinita Comunicação. Aliás, todas as lives que a gente tem feito, a gente está deixando gravada lá nessas páginas, e é de 15 em 15 dias, né, doutora Ilma? 15, 15 dias. Vamos lá. Cada dia um tema diferente, um tema interessante e que traz muita informação legal que a gente não sabe, né? Doutora Ilma, quero agradecer mais uma vez, né, aí o tanto de conhecimento que a senhora passou para a gente, esclareceu as dúvidas de muita gente, né, e agradecer mais uma vez mesmo, obrigada. E acho que todo mundo aí está agradecendo também. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, pacientes. Obrigada a todo mundo aí. Até a próxima. E até a próxima. Um beijo. Beijo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite.